Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente, a depender do horário que você está assistindo esta aula, sinta-se saudado e é um prazer estar aqui novamente com vocês neste curso regular, porém remoto, de tópicos de antropologia. Esta é uma disciplina optativa do curso de licenciatura em História da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Igor Klein-Belchior, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte, o LEFAMA. Como eu disse, esta é uma aula remota de um curso muito maior. Infelizmente, se você está assistindo esta aula por pura curiosidade, se defrontou com ela na página do LEFAMA, saiba que ela não é o curso completo, na verdade, ele não encontra-se disponível na plataforma. Apenas algumas atividades, algumas aulas que correspondem à parte que nós chamamos de assíncrona, isto é, a parte EAD da disciplina. Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais, infelizmente o curso regular não está acessível a convidados, ele somente é restrito a quem é aluno, tem as plataformas da UENG, mas sinta-se à vontade para fuçar, ver e se interessar qualquer outro vídeo também, sinta-se à vontade para assistir. Enfim, a aula sobre hoje diz respeito à observação participante, que é um método que de fato vai inaugurar podemos dizer assim, a antropologia social, cultural, científica, e foi inventado por um antropólogo, obviamente, europeu, que está aí bem no centro dessa imagem, do Bronisław Malinowski, o qual foi o primeiro dentre os grandes antropólogos. Na verdade, ele não foi o primeiro, existem dois outros antropólogos que já haviam se deslocado dos seus locais de origem para a observação de outras populações, como Franz Vilas-Boas, mas o Malinowski, podemos dizer que é o primeiro que, além de fazer isso, é o antropólogo responsável por formular um método de observação, o qual vai distingui-lo dos antropólogos até então da sua época e os anteriores. Antropólogos que, a meu ver, são considerados como antropólogos de gabinete, pessoas que não se deslocavam para estudar as sociedades as quais eles estavam criticando, tentando compreender. E muitas vezes, né, por serem antropólogos de biblioteca, deixavam claro em suas obras que havia muito mais interesses por trás da classificação dessas outras etnias, que não a etnia europeia, como o interesse de hierarquizá-las, inferiorizá-las, né, perante as culturas europeias, e por sua vez eram carregados, né, estudos carregados de muito preconceitos, e coisa que, de certa forma, vai começar a mudar quando o antropólogo ele sai da biblioteca, ele sai do seu cotidiano e passa a conviver com o ser estudado. Então, essa aula ela diz respeito especificamente ao desenvolvimento do que nós podemos chamar de método antropológico ou método etnográfico, ou a observação participante, que é o método que nós estudamos na leitura, ou nas leituras, são dois pedaços do livro, Os Argonautas, que vocês tiveram para a aula de hoje. E o que é o método antropológico? O método antropológico é
como retirar algumas conclusões valiosas sobre a origem dos costumes, crenças e instituições humanas, sobre a história das culturas, sua difusão e contato, sobre as leis do comportamento do homem em sociedade e sobre a mentalidade humana. Então, distintamente de uma antropologia que classificava seres como inferiores ou superiores, o método antropológico defendido, desenvolvido pelo Malinowski, ele vem na tentativa de compreender o funcionamento das sociedades humanas. E como nós vamos ver, essa ideia de compreender o funcionamento é justamente o que vai batizar a escola antropológica a qual o Malinowski está inserido, ou ele inaugura, que é o funcionalismo. Né? Funcionamento, funcionalismo, não tem muito segredo nisso. Mas antes da gente começar, o mais importante é pensar, que é uma questão legal, né? Por que o Malinowski ele vai chamar essas populações do Pacífico Ocidental de argonautas? Para quem não sabe, um argonauta são duas palavras gregas, Argos, que é a cidade de Argos, e nauta, que tanto no grego quanto no latim significa navegadores ou marinheiros. Então são os marinheiros de Argos. É um substantivo que advém da mitologia grega, que designa cada um dos lendários heróis gregos que já viajaram na mitológica nau Argo, em busca do velocino de ouro. E também tem na malacologia, né, que é comum aos povos, a família dos argonautídeos, cujas fêmeas secretam uma espécie de concha calcária, então novamente tem a ver com oceano. Nós temos também como grande navegador, explorador de mares, mas também uma pessoa com espírito de aventura que se lança à conquista de bens ou de ideais. Então, na origem etimológica, é um membro de um grupo que conduziu a nau Argos através das suas expedições. É um argonauta, que também designava o conjunto desses indivíduos que viajavam. A questão interessante, eu acho que é uma aproximação muito legal que o Malinowski faz no fato de ligar toda essa tradição de navegadores, mas uma tradição de navegadores que se confundem com a mitologia, se confundem com ritos, se confundem com o imaginário, enfim, com toda uma tradição que nós podemos colocar, que é uma tradição ritualística e também religiosa, imaginativa, né? Ela pertence à cultura grega, e transportar isso para um evento, ou para que é o que nós vamos analisar, um evento, uma tradição específica dessas populações, mas que também envolve não só a navegação, mas todo um imaginário que nós poderíamos colocar de forma, entendê-lo de forma ritual, mitológica, tanto quanto essas lendas gregas. E aqui entra a principal contribuição do pensamento de Malinowski, que é se afastar da noção de que somente o imaginário ou somente os costumes dos europeus de fato poderiam ser classificados como cultura, enquanto coisas que são muito parecidas, costumes que são muito parecidos e que têm uma função muitas vezes muito próxima à função que os mitos tinham na Grécia Antiga para outras sociedades, que de certa forma não devem ser classificados como inferiores simplesmente por pertencerem a populações que ele coloca aí como populações primitivas. Nós vamos ver que ao longo da antropologia essa divisão entre primitivos, essa noção de selvagens, ela vai desaparecer com o tempo. São designações que os pesquisadores começaram a ter como designações racistas em relação a essas populações, mas nesse momento, embora ainda exista essa denominação, de certa forma, hierarquizante entre culturas aqui no caso não são evoluídas, mas entre culturas primitivas e culturas modernas, ou culturas, no caso a europeia, né, que havia de fato até então essa cisão,
Para o Malinowski, essa cisão ela começa a desaparecer, mesmo embora, como eu disse, alguns conceitos ainda permaneçam na sua obra. Um pouco sobre a vida do autor, o Bronisław Malinowski, ele já morreu, falecido, viveu entre 1884 e 1942. As suas primeiras expedições foram mais ou menos no início do século XX, mais ou menos 1915, quando ele tinha 30, 31 anos, basicamente a idade que eu tenho hoje. Então, era um jovem aventureiro, intrépido, pesquisador, que contribuiu muito para a antropologia. Basicamente, sobre a vida dele, o Malinowski ele foi um antropólogo polaco. É considerado um dos fundadores da antropologia social, que nós estamos estudando desde o texto anterior, com o Roberto da Mata. A sua principal contribuição para a antropologia foi o desenvolvimento de um método de investigação de campo, tal qual a sua pesquisa na Austrália, inicialmente com o povo Mailu, em 1915, e posteriormente com os nativos da ilha Trobriand, de 1915, 16, 17 e 18. Fruto do seu método, ele vai publicar em 1922 a monografia Argonautas do Pacífico Ocidental, que é isso que a gente está lendo aqui. Já consagrado, lecionou e orientou toda uma geração de antropólogos e publicou outras obras importantes, como Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem. Olha ali a questão do selvagem aparecendo, em contraposição às sociedades urbanas, às sociedades ocidentais, europeias. A Vida Sexual dos Selvagens, Jardins Corais e Sua Magia, obra nunca traduzida para o português. O Malinowski ele morreu em 1942 em New Haven, cidade onde ele lecionava na Universidade de Yale. Um pouco mais sobre a vida do Malinowski que vale a pena a gente conhecer para além dessa biografia básica. Ele viveu, isso daí está no prefácio da obra dele, ele viveu durante meses a fio como um nativo entre os nativos. Essa é a grande contribuição do Malinowski, novamente. É um antropólogo que ele sai da biblioteca, ele sai principalmente da sede das colônias, dos grandes impérios. Eu já vi que ele sai da Inglaterra para estudar, ele vai para a Austrália, depois ele vai estudar esses nativos, observando diariamente no trabalho e nas diversões, conversando com eles na sua própria língua nativa e obtendo todas as suas informações das fontes mais seguras. Aí que entra uma questão importante do Malinowski. O Malinowski ele queria tanto compreender as demais culturas, no caso das culturas ali da Polinésia, de forma isenta, de forma científica e de forma que relativizasse de certa forma, a sua própria cultura perante a cultura do outro, na tentativa de compreender melhor a cultura do outro, que o seu método vai versar sobre o aprendizado das línguas nativas. Pois o Malinowski ele vai defender que se a gente pega informações de tradutores, muitas vezes, né, no caso dele, ele chega a dizer de estar acompanhado de um outro homem branco que traduzia, conhecia um pouco o idioma dos nativos. Essa ponte, segundo ele, já era nociva para o trabalho do antropólogo, porque muitas vezes na tradução você perde significados muito importantes daquela palavra que está sendo dita. Um exemplo, pensando em termos da cultura brasileira, é a palavra saudade, que é uma palavra que não encontra tradução em nenhuma outra língua. Se a gente for dizer saudade em inglês, I miss you, eu sinto só falta. E falta simplesmente não é saudade. Saudade ela é uma característica, ela é muito mais complexa do que simplesmente sentir a falta de uma pessoa. Então, se você tenta traduzir a palavra saudade, você perde muito da beleza mesmo característica que essa palavra, tipicamente brasileira, ela de fato possui. E por outra forma, muitas vezes ele diz que os próprios tradutores, que eram pessoas brancas, mas que já tinham contato mais tempo com essas populações nativas, muitas vezes tinham preconceitos em relação a essas populações. E quando eles iam traduzir ou às vezes relatar costumes
dessas populações, eles faziam isso de forma pejorativa. Pensem numa forma pejorativa, o primeiro texto que nós avaliamos dos Nasiremas. Eram narrativas semi-antropológicas, por assim dizer, mas extremamente etnocêntricas, que relatavam ritos e costumes dessas populações como se fossem estranhos, como se não fossem culturais, não respondessem a algo cultural, mas simplesmente quase como se um instinto selvagem. Aquilo, para esses pesquisadores, não tinha um significado ou uma função muito mais profunda, em termos de ritos, para essas sociedades. Então essas observações pessoais, declarações feitas a ele diretamente pelos nativos em sua própria língua, sem a intervenção de intérpretes, pode ele, dessa maneira, compilar uma multiplicidade de dados de alto valor científico. Inclusive, gente, são dados que até hoje são estudados, dados que ele coletou, coisas que ele gravou, coisas que ele representou em seu diário, referentes à vida social, religiosa e econômica dos nativos das Ilhas Trobriand. Para quem ainda não se situou, as ilhas estudadas pelo Malinowski, elas estão situadas na Papua Nova Guiné, ali na Indonésia, um pouco ao norte da Austrália. E são basicamente essas ilhas que estão mostradas aí no Mar de Solomon. Para a gente ter uma ideia do contexto, a época que o Malinowski estudou, escreveu e de fato foi visitar essas ilhas, nós falamos de uma Papua Nova Guiné dividida entre praticamente três grandes países imperialistas. Lembrando somente que o século XIX é o século em que o imperialismo europeu estava a todo vapor. A Inglaterra dominava a Europa, enfim, dominava cerca de um terço do mundo conhecido. A Inglaterra dominava tantos territórios que até havia uma brincadeira, né, uma frase do Império Inglês, que era um império no qual você tinha dia todo dia, né? Para onde você olhasse para o Império Inglês era dia, porque eles tinham territórios tanto no extremo leste para o extremo oeste. Então, quando o sol estava se pondo em um território inglês, no outro território inglês, o sol de fato estava nascendo. E a Papua Nova Guiné, ela era dividida, a gente pode ver ali, entre a Alemanha, entre a Holanda e entre a Inglaterra. Um fato importante dessa questão é no século XIX que a antropologia ela vai surgir ligada diretamente ao quê? Ao imperialismo. Então são pesquisadores altamente influenciados por uma visão imperialista, racial, positivista, evolucionista das populações humanas, da sua história, cultura e etc., que de certa forma faziam estudos que eram muito mais pejorativos em relação a essas culturas do que, de fato, estudos científicos. Um grande exemplo disso que eu estou dizendo a vocês é o desenvolvimento do que o Edward Said vai chamar de orientalismo, que é um enorme preconceito criado por cientistas de diversas áreas em relação às populações orientais. Certamente entendidas sempre como primitivas. Então, a ideia por trás dos primeiros antropólogos era justamente assegurar a supremacia, que já era uma supremacia militar, política, colonial do Ocidente em relação ao Oriente, mas trazer essa supremacia para outros campos, como o campo dos costumes, dos ritos, etc. e tal. Era quase como se dizer, um europeu ele tem modos melhor à mesa, um europeu ele tem modos melhor para se fazer sexo, um europeu ele tem modos melhor, um modo melhor de se habitar, de morar, de caçar, de ter os alimentos, etc. e tal, do que essas populações entendidas então como selvagens e como primitivas.
aqui fica a dica sobre o orientalismo. Eu fiz um vídeo para a disciplina de História Antiga 1, é o primeiro vídeo da introdução. Então, caso alguém tenha interesse, só pegar na playlist de História Antiga Oriental que vai se deparar com esse videozinho aí e vai poder entender com mais profundidade o que eu estou falando agora. Enfim, passando essa reflexão do imperialismo, o Malinowski ele vem na contramão dessas teorias e ele vai fundar, como eu bem disse, embora é muito difícil a gente falar isso, acho que as pessoas não sabiam que elas estavam fundando algo, ou que de fato isso ia se chamar funcionalismo algum dia. Eu acredito que esses nomes são muito mais importantes e eles são dados por pesquisadores posteriores que classificam essas correntes de pensamento. Mas então ele vai inaugurar o que a gente entende hoje como a escola funcionalista da antropologia. E o funcionalismo, para quem não sabe, ele se inspirava na obra de Durkheim, que advogava um estreito paralelismo entre as sociedades humanas e os organismos biológicos, na forma de evolução e conservação, porque em ambos os casos a harmonia dependia da interdependência funcional das partes. As funções na sociedade, então, eram analisadas como obrigações nas relações sociais. A função sustentaria a estrutura social, permitindo a coesão fundamental dentro de um sistema de relações sociais. Então, o que o Malinowski ele vai estudar? Ele vai estudar a função, por exemplo, dos ritos dentro das sociedades da Polinésia. Ele vai estudar a função da feitiçaria, a função das trocas, a função até mesmo dos rituais dessas sociedades, observando, obviamente, não só a função disso, mas como é que esses costumes, esses ritos da sociedade, eles atuam de uma forma tão importante para a sociedade que faz com que a sociedade mantenha-se funcionando e mantenha-se coesa. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de pensamento ele vem em contraposição à antropologia evolucionista que se baseava nas teorias de Charles Darwin. De modo, para ser mais exato, os antropólogos dessa escola consideravam a sociedade europeia da época como o apogeu de um processo evolucionário. Além disso, seu entendimento colocava os demais grupos, como as sociedades aborígenes, tidos como exemplares primitivos da civilização. Então a antropologia, quando ela estava aliada com o evolucionismo, ela defendia que era possível às sociedades selvagens uma educação, uma interferência por parte dos civilizados, no sentido de que elas também poderiam deixar os seus antigos costumes, tidos como selvagens, ou como primitivos, ou pouco evoluídos, em rumo ou direção aos costumes das populações civilizadas. E o que o Malinowski ele vai mostrar é que o que existem, na verdade, são costumes distintos, com funções distintas nessas sociedades. Por exemplo, o que ele vai avaliar muito que são as trocas, principalmente as trocas comerciais entre essas populações, ele vai ver que o comércio, para uma sociedade ocidental, ele tem uma função completamente distinta do comércio para essa sociedade aí que ele está observando em Papua Nova Guiné. Principalmente por quê? Porque o comércio, para nós, ele tem muito a ver com uma atividade econômica. É uma atividade que faz girar dinheiro, faz enriquecer e faz com que outras pessoas produzam para vender esses produtos, almejando, obviamente, esse enriquecimento. E quando a gente vai para essas sociedades ali da Papua Nova Guiné, ele vai observar que as trocas elas têm uma função muito mais ritualística, é uma função de aproximar os membros dessas diversas sociedades e principalmente manter o bom relacionamento
entre eles do que, de fato, a função que tem para a sociedade europeia. Então isso significa o quê? Que a forma de fazer comércio dos polinésios ela é menos evoluída do que a forma dos europeus? Não. Significa que que esses dois atos, que por mais que eles sejam a mesma coisa, levem o mesmo nome, eles possuem funções distintas a depender de cada sociedade. Ademais, não só funções, mas o que é trocado em termos de valor também possui aí significados distintos. Na nossa mentalidade ocidental, a gente pensa muito na questão do metal. O metalismo tem muito valor. É isso que é importante numa troca, trocar objetos que têm valor monetário. E o valor para as sociedades da Polinésia é muito mais um valor ritual, simbólico. Haja vista que eles trocavam conchinhas, eles trocavam outros produtos que nós, ocidentais, não atribuímos valor porque nós, de fato, estamos numa sociedade que tem valores distintos daquela sociedade. E como nós temos valores distintos, os elementos de cada sociedade possuem funções distintas em cada uma das sociedades. Bem, passando para o método etnográfico, que é o que o Malinowski vai trazer para a sua observação, e que eu acredito que é a grande lição que nós podemos tirar para esta aula, haja vista que não dá para a gente compreender todos os aspectos, todas as escolas antropológicas em um curso optativo, a gente tem que focar em um determinado recorte e seguir esse recorte. Eu gostaria de discutir com vocês não só como se faz esse estudo antropológico, que é um estudo extremamente difícil de ser feito, não é simplesmente sentar, observar e descrever as populações que nem eu bem entender, como eu bem entender. Existem, no caso, a partir de Malinowski, algumas regrinhas e alguns procedimentos científicos que devem ser levados em consideração. Para vocês terem uma ideia, essa contribuição do Malinowski ela foi tão importante, tão decisiva nos rumos da antropologia, que ela inspira até hoje a observação em sala de aula. Vocês, ao longo do curso, vão ter contato, já tiveram contato com leituras, inclusive até coloquei como leituras complementares, do método etnográfico em sala de aula, que o professor, ou principalmente o aluno em estágio, tem que fazer a todo momento, que diz respeito à observação étnica, né, dos alunos. Os meus alunos, eles são brancos, eles são negros, eles são indígenas, eles são, sua maioria, mulheres, eles são de família rica, são de família pobre, quais são os problemas sociais que são latentes no local que a escola está inserida. Então, é um jogo muito complexo de observação e interpretação da realidade e que exige do observador alguns cuidados. E aqui eu vou apresentar para vocês como Malinowski define esse método etnográfico dele. Ele começa, olha, o especialista interessado em metodologia irá encontrar uma exposição dos meus pontos de vista e esforços nesse sentido. Ao leitor que se preocupa com os resultados da pesquisa, mais do que com o processo pelo qual foram obtidos, apresenta um relato das expedições do Kula e dos vários costumes e crenças que a ele se acham associados. O estudioso que se interessa não só pelas descrições, mas também pela pesquisa etnográfica que as fundamenta e pela definição precisa da instituição. Então, assim, ele, ao contrário dos outros autores, ele vai começar o seu relato a partir da exibição do seu aparato e do seu processo metodológico de avaliação dos seres estudados. Então, ele vai inaugurar aquilo que a gente faz muito em pesquisas até hoje, que é aquele primeiro capítulo dizendo como eu estudei as minhas fontes e também o meu objeto
de análise. Não é à toa que na introdução dele ele traz como subtítulo tema, método e objetivo desta pesquisa. E por quê? Porque a observação antropológica, para ele, ela não é inocente, ou pelo menos ela não deve ser feita de maneira inocente, de simplesmente, vou lá observar um povo, vou ver o que acontece. Não. Você tem que ter temas bem definidos, métodos bem definidos e principalmente os objetivos bem definidos que você quer atingir com a sua observação. Então, ali no caso dele, é compreender como se dava um ritual extremamente importante para essas populações e qual que era a função desse ritual dentro do funcionamento dessas sociedades. Não é à toa que ele, antes de descrever o ritual, que é o Kula, ele vai dizer o seguinte: antes de iniciarmos aqui o relato sobre o Kula, será interessante apresentar uma descrição dos métodos utilizados na coleta do material etnográfico. Os resultados da pesquisa científica em qualquer ramo do conhecimento humano devem ser apresentados de maneira clara e absolutamente honesta. Para quem não sabe o que é etnografia, a etnografia é uma parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias. Detalhe, etnias e não raças. Eu venho batendo nessa tecla. E por quê? Porque antropologia evolucionista é uma antropologia que lida com raças. E raças é uma noção de você dizer, existe um pedigree humano que dota uma determinada raça, portanto, cultura, sociedade, política de supremacia ou de uma posição mais alta na cadeia da evolução das sociedades humanas, e entender essas sociedades humanas a partir de etnias é retirar esse caráter errôneo do entendimento até mesmo do que é o ser humano. Todos nós pertencemos à raça humana, somos da mesma raça, mas nós não estamos todos contemplados ou inseridos dentro da mesma etnia. E uma etnia, ela carrega não só o fenótipo, que é uma aparência muito característica, principalmente de sociedades tradicionais, mas ela carrega também uma cultura, ela carrega ritos que são próprios daquelas populações. Então, assim, são próprios delas, não são nem inferiores e nem superiores a nenhuma outra característica de uma outra etnia. Você pode julgar um costume como melhor ou como pior, a depender do seu gosto. E isso é subjetivo, isso não é científico. Obviamente, eu, como um aspirante antropólogo, não sou antropólogo, sou um historiador, e todo historiador, de certa forma, é um aspirante antropólogo, né? Nós nos deslocamos no passado para outra sociedade na tentativa de compreender o funcionamento dessas sociedades. Então, assim, de certa forma, somos antropólogos, mas nós não podemos fazer, e eu sei disso, que nós não podemos fazer essa observação hierarquizante, mesmo embora eu, como um brasileiro, um ocidental, muitas vezes carrego algumas características etnocêntricas no sentido de julgar algum costume ou outro. Isso, para mim, que eu não adotaria, que eu acho meio estranho, uma coisa nesse sentido. Mas, cientificamente, a gente não deve fazer isso. A gente deve, de certa forma, nos relativizar culturalmente para compreendermos o funcionamento dessas sociedades, as suas implicações antropológicas e sociais, a partir dos seus próprios conceitos, a partir das suas próprias visões de mundo. Porque aí a gente vai compreender muito melhor o porquê que essas sociedades não só funcionam de uma maneira distinta da nossa, mas porque elas têm valores distintos, hierarquias distintas, e por aí vai. Então, nós temos também a etnografia, né, a composição dos nomes, né, que é uma grafia, uma escrita do que é étnico, é um registro feito com o intuito de descrever não só a cultura material, aí no caso, tá, a cultura material de um povo, mas os seus ritos, os seus costumes, tudo que você puder observar desta população. Aqui eu trago para vocês
um slidezinho sobre o contexto de surgimento desse método do Malinowski e da sua escola funcionalista. O surgimento, então, principalmente o método etnográfico, mais especificamente. O surgimento, o método etnográfico, ele surge nas obras de antropólogos, como eu bem disse, do 19, e que viajavam a fim de observar as diferentes culturas pré-industriais. O presente, ele abrange uma série muito mais ampla de trabalho, de estudos, de grupos na própria cultura, para uma escrita experimental visando intervenções políticas. Os etnógrafos de hoje nem sempre observam, podem trabalhar com artefatos culturais, com textos escritos ou registros de estudos de interações que não observam em primeira mão. Então, hoje a etnografia ela também é feita de forma distante, não de forma presente e participante, tal como Malinowski ele instituiu. E alguns desdobramentos. Alguns pesquisadores compartilham a visão dos primeiros antropólogos, de que para entender o mundo em primeira mão, você precisa participar dele, em vez de apenas observar as pessoas à distância. Isso tem dado origem ao que se denomina o método de observação participante. É quando o antropólogo, ele sai da biblioteca, ele sai do seu gabinete para compreender o ser estudado. E nisso, a gente tem muitos estudos legais, por exemplo, para que buscam compreender a prostituição nos grandes centros urbanos, em que antropólogas, elas se convertem, por assim dizer, em prostitutas, elas fazem programas, elas adentram nesse mundo para sentir e pensar como uma profissional do sexo ela pensa, não só para entender os valores que aquela sociedade tem, entender os perigos que aquelas pessoas elas passam e também propor intervenções, como está ali o caso, intervenções políticas, como o caso de alguma regulamentação, ou até mesmo alertar para condições subhumanas que muitas vezes essas mulheres elas são submetidas dentro desse processo de prostituição. Nós temos antropólogos que buscam adentrar no mundo das drogas, do tráfico, antropólogos que buscam adentrar no mundo LGBTQI, antropólogos que buscam adentrar ainda em culturas pré-industriais, que ainda viajam o mundo. Eu, inclusive, conheci um antropólogo na Alemanha que pesquisava as populações da ilha de Madagascar. Até hoje as pessoas elas fazem esse tipo. Então, surgimento. A antropologia que faz a etnografia surgiu no 19. Essa etnografia, para a escola evolucionista, era uma etnografia que confundia a evolução humana com a evolução biológica, a evolução cultural humana, com a evolução biológica. E essa etnografia da escola funcionalista é uma etnografia que busca se deslocar para a localidade de onde essa população está, de onde ela fala, e também estudar essa população a partir de um método que nós podemos chamar de observação participante. O Malinowski ele chama atenção para o fato de que a etnografia ela deve ser precedida de uma etapa pré-etnográfica. Então, antes da gente fazer a etnografia propriamente dita, existe uma etapa pré-etnográfica. E o que seria essa etapa? É o fato, ou a ação de coletar dados concretos. Ele coloca assim: passei a fazer um recenseamento da aldeia, anotei genealogias, esbocei alguns desenhos, fiz uma relação dos termos de parentesco. Isso tudo, porém, permanecia material morto, que realmente não podia me levar a entender a verdadeira mentalidade e comportamento dos nativos, pois eu não consegui obter deles nenhuma boa interpretação de quaisquer desses itens, nem atingir o significado intrínseco da vida tribal. Então tem uma etapa pré-etnográfica, que é você fazer um levantamento de tudo que você puder, de todos os dados. Só que ele coloca: esses dados não têm valor se eu não interpretar esses dados a partir da maneira que
o meu objeto estudado interpreta. Porque uma casa de uma população indígena tem uma outra função, ela é completamente distinta no universo simbólico, inclusive, do que uma casa ocidental. Né? A começar pelo fato de que essas casas, principalmente das populações tradicionais, elas não são ambientes privados. E no mundo ocidental nós sabemos que o que há de mais privado, inclusive que as pessoas querem defender até com armas e apresentam essas propostas a todo momento, é a minha residência. Não pise na minha propriedade. Então, o próprio desenho da casa, a arquitetura da casa, de fato, vai modificar, vai ter um sentido distinto para aquela sociedade do que para a nossa. Passado esse momento, nós temos então as etapas etnográficas propriamente ditas. É que ele coloca lá. Os princípios metodológicos podem ser agrupados em 3 unidades. Em primeiro lugar, é lógico, o pesquisador deve possuir objetivos genuinamente científicos e conhecer os valores e critérios da etnografia moderna. Então, primeira coisa, o cara tem que ser versado no estudo da etnografia, então abrir a obra de quem escreveu sobre etnografia e entender o que é, como é que se faz essa observação. E segundo, fazer isso com objetivos científicos, não com objetivos, no caso aqui ele está dialogando diretamente, de inferiorizar uma outra raça, ou, desculpa, uma outra etnia, né? Ou de você, de fato, descrever de forma cômica e de forma estereotipada outros costumes que não os seus. Em segundo lugar, deve o pesquisador assegurar boas condições de trabalho, o que significa, basicamente, viver mesmo entre os nativos, sem depender de outros brancos. Finalmente, deve ele aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação e registro da evidência. O que seriam então essas condições adequadas à pesquisa etnográfica que ele coloca? Primeiro, afastar-se da companhia de outros homens brancos, mantendo-se assim em contato o mais íntimo possível com os nativos. Isso realmente só se pode conseguir acampando dentro das suas próprias aldeias. Então a primeira questão que ele coloca, olha, por mais que seja tentador a gente residir entre os brancos, entre as pessoas que compartilham da mesma cultura, afinal, eu vou comer o que eu estou acostumado a comer, eu vou beber o que eu estou acostumado a beber, e isso vai desde o café da manhã, isso vai desde qualquer momento da vida, até a hora de dormir, eu vou dormir numa cama tal como estou acostumado a dormir, etc. Mas se isso seja cômodo, o Malinowski ele vê que isso faz com que você não vivencie totalmente a experiência, tal como você deveria vivenciar, mas de certa forma faz com que você perca o trivial. E o trivial nessas sociedades é o mais importante. São as pessoas acordando, as pessoas tomando seu de jejum, fazendo cocô, fazendo xixi, as pessoas paquerando, as pessoas lavando roupa, as pessoas conversando sobre a política, a organização da aldeia, falando mal dos seus chefes ou não, conversando sobre a religião, praticando os seus costumes, os seus ritos e por aí vai. E por último, se você não se coloca inteiramente dentro daquela população, muitas vezes é difícil de você conseguir a confiança do seu objeto, seu ser analisado, a tal ponto que ele se abra para explicar para você ou conversar com você sobre os valores ou sobre aquilo que você quer compreender daquela sociedade. Continuando. Com o passar do tempo, acostumados a ver-me constantemente, dia após dia, os nativos deixaram de demonstrar curiosidade ou alarme com relação à minha pessoa e nem se sentiam tolhidos com a minha presença. Deixei de representar um elemento perturbador na vida tribal que devia estudar, alterando-a com a minha aproximação, como sempre acontece com um estranho em qualquer comunidade selvagem. Então, se aproximar, fazer parte, viver a comunidade da tribo, é a mesma coisa, é importante para você se tornar não mais um ser estranho, mas um ser pertencente àquele cotidiano. Vocês já viram aquela brincadeira da internet
Isso circulou muito nas eleições Dilma e Aécio, que era lá vem o cara que defende o Aécio, né? E tinha várias pessoas numa baladinha olhando feio, assim. Lá vem o cara que acredita na mamadeira de piroca. Tá? Isso aí aconteceu também. Ficava todo mundo olhando assim. É mais ou menos nesse sentido, de você ser um estranho, ser uma pessoa que perturba o ambiente, né, com suas ideias, a sua aparência, etc. Que toda vez que você chega perto das pessoas, as pessoas param de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Então elas alteram o seu cotidiano, elas alteram os costumes. Então quanto mais o antropólogo puder pertencer a esse cotidiano, menos ele vai ser, de fato, notado. E é muito legal, assim, eu tenho um grande amigo meu, que a mãe dele decidiu resgatar suas raízes indígenas, ela mudou o nome, ela tem um nome indígena, ela largou o emprego na polícia militar, que eu acho que é até bom que ela largar isso e virar índio, que é muito melhor, pelo menos vai ter uma vida mentalmente mais tranquila e sem muito estresse. E ela costuma viajar entre as tribos do Amazonas, do Peru, etc. Ela vive bastante coletando, ela faz coleções de músicas originárias para transformá-las em partitura e resguardar essas músicas. Mas, enfim, ela e o filho, que são meus amigos, contaram que é muito interessante que existe um fluxo de turistas europeus muito grande para a Amazônia, para a região do Amazonas, para conviver com os indígenas. E os europeus, os indígenas acham os europeus tão estranhos, porque os europeus eles não vão dormir diretamente ali com os indígenas, eles sempre vão dormir um pouco afastados, mas principalmente porque os europeus gostam de andar pelados. E os indígenas da onde ele frequenta lá, eles não andam pelados. Então eles acham a coisa mais estranha do mundo, um homem muito branco, obviamente um homem muito branco pelado, é um homem muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, assim, visualmente mesmo, é algo estranho. Eles acham estranho esses homens brancos, pelados, com a bunda murcha, andando para cima e para baixo. Então, assim, toda vez que eles veem um homem branco, eles param para dar risada desse homem branco, tentando imitar o que esse homem branco tem de imagem pré-concebida dos indígenas, né? Que, como eu bem disse, a imagem de que eles são todos naturebas, andam todos pelados, etc. Coisa que eu acabei de dizer para vocês, eles não fazem. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse viés. Passando dessas primeiras características, o Marinovsky ele chega numa reflexão sobre o método de documentação estatística sobre evidência concreta. Qual que é o método de coleta de dados que ele faz? Ele chama de estatístico, porque são muitos os dados que ele coleta. Então ele coloca lá, quando possível, os resultados obtidos através dessa análise devem ser dispostos na forma de um quadro sinótico, o qual então será utilizado como instrumento de estudos apresentado como documento etnológico. Por meio de documentos como esse, e através do estudo de fatos concretos, é possível apresentar um esboço claro e minucioso da estrutura da cultura nativa em seu sentido mais lato e da sua constituição social. Então a ideia é, como é que vou compreender a sociedade? Fazendo um quadro. Relações de parentesco, relações hierárquicas. Então você, como um observador, vai tentar conceber uma forma concreta, geométrica, né, e hierarquizada daquela sociedade. Um exemplo, né, a gente não é um quadro sinótico necessariamente, mas a gente conhece muito bem isso quando a gente vai avaliar a história, que tem as tais das pirâmides sociais. As pirâmides sociais nada mais é do que um desenho, né, um quadro, por assim dizer, do funcionamento, da hierarquização e das relações daquela sociedade. E como nós sabemos, isso tudo é genérico, né? Então, assim, obviamente o pesquisador ele pode errar ao fazer isso, porque é a observação dele. Mas para compreender a sociedade como um todo, é preciso fazer primeiro esse quadro, organizar, colocar cada estrutura, cada indivíduo no seu devido lugar. Então, feito esse quadro, o Marinovsky ele vai passar para a observação dos imponderáveis da vida real. Que são questões que não dá para a gente colocar necessariamente num quadro, mas que elas devem servir também de objeto de análise. Pertence a essa classe de fenômenos a rotina do trabalho diário do nativo,
os detalhes dos seus cuidados corporais. Pausa aqui. Lembra do rito do Nasciremas? Então, olha lá, detalhe com os cuidados corporais. Tudo é fruto, ou deve ser fruto da observação antropológica. O modo como prepara a comida e se alimenta, o tom das conversas e da vida pessoal ao redor das fogueiras, a existência de hostilidade, de fortes laços de amizade, as simpatias ou as aversões momentâneas entre as pessoas, a maneira sutil, porém confundível, como a vaidade e a ambição pessoal se reflete no comportamento de um indivíduo e nas relações emocionais daqueles que o cercam. Todos esses fatos podem e devem ser formulados cientificamente e registrados. Entretanto, é preciso que isso não se transforme numa simples anotação superficial de detalhes, como usualmente é feito por observadores comuns, mas seja acompanhado de um esforço para atingir a atitude mental que neles se expressa. Então, o trivial, que não dá para a gente colocar os imponderáveis, na verdade, né? Que não dá para a gente colocar naquele quadro. Aquele quadro é mais... Mas as hierarquias, quem manda, quem é parente de quem que faz tal coisa, quem que guerreia, quem que cuida da comida e por aí vai. Essas outras questões, esses imponderáveis, eles devem ser anotados, a gente vai ver logo em seguida, num diário. Existe um diário de pesquisa, um diário de campo desse pesquisador. Mas essas anotações, em primeiro momento, elas não devem ser superficiais. Simplesmente, olha, eles fizeram isso, olha, fizeram aquilo, olha, fizeram tal coisa. Não. Os relatos daquilo que é feito, em termos de ritos, devem ser acompanhados não só da grafia, né, a etnografia, mas de uma etnologia, de uma produção de um conhecimento acerca do que eles estão fazendo. Então não é simplesmente como eles se alimentam, mas por que eles se alimentam dessa maneira? Qual que é a função da alimentação na sociedade? Qual que é a função de cozinhar esse alimento, ou de comer esse alimento com tais pessoas, e por aí vai. Então esse diário de campo, que eu acho que é um instrumento valiosíssimo, ele não só deve constar como um diário os dias, o mês, quando a observação foi feita, mas tem que ser um relato de tudo que aconteceu. Então a gente vê lá no livro que todas as expedições ele fez anotações. Novembro de 1917 a dezembro. O cura interno, ele coloca os dados que ele obteve em Tuqualquá. E depois comitivas que chegam, preparativos, etc. e tal. Então, ao observarmos cerimônias ou quaisquer outras ocorrências tribais, devemos não só anotar os acontecimentos e detalhes ditados pelos costumes e pela tradição, como pertencentes à própria essência do rato, mas também registrar de maneira cuidadosa e exata as atitudes de atores e espectadores umas após as outras. Então, um costume como o Kula, que é uma navegação trazendo produtos, é um costume que ele vai envolver rituais, vai envolver magia, ele vai envolver uma série de coisas que não são alheios ao ritual, mas eles pertencem ao ritual. Então é uma observação muito complexa de um fenômeno social ou um fenômeno cultural ocorrendo. Outra dica dele, para a gente fazer isso, né, para a gente ter um bom diário, para a gente ter bons quadros sinóticos, etc., é somente mergulhando, e ele coloca dessa maneira, na vida nativa. O que ele diz? Olha, por outro lado, nesse tipo de pesquisa, recomenda-se ao etnógrafo que de vez em quando deixe de lado a máquina fotográfica, lápis e caderno, e participe pessoalmente do que está acontecendo. Ele pode tomar parte nos jogos dos nativos, acompanhar as suas visitas e passeios, ou sentar-se com ele, ouvindo e participando das conversas. Então, para a gente descrever um ritual, para a gente entender o significado de determinado rito, determinada prática dentro de uma sociedade, a melhor maneira é participando. É deixar de lado a observação, muitas vezes, né, coisa do cientista, de ficar anotando, e adentrar nesses rituais, fazer parte. E anotar e anotar tudo. Então, além do esboço firme da constituição tribal e dos atos culturais cristalizados que formam o esqueleto, além dos dados referentes à vida cotidiana e ao comportamento habitual que são, por assim dizer, sua carne e seu sangue,
há ainda a registrar-se-lhe o espírito, os pontos de vista, as opiniões, as palavras dos nativos, pois em todo o ato da vida tribal existe, primeiro, a rotina estabelecida pela tradição e pelos costumes. Em seguida, a maneira como se desenvolve essa rotina. E, finalmente, o comentário a respeito dela contido na mente dos nativos. Então, observar como essa rotina ela dialoga com a tradição e com os costumes, observar como essa rotina, esse rito se desenvolve, como ele acontece, e por último, como que as pessoas que praticam essa rotina, praticam esses ritos, observam esses ritos. Correto? Para a gente evitar, aqui a todo momento vocês estão vendo, é evitar uma visão etnocêntrica, não etnográfica, etnocêntrica de uma outra cultura. Por último, vamos falar um pouquinho do Kula, que é o ritual que ele vai avaliar nessas sociedades. Se quiserem conhecer o Kula, tem o livro todo para conhecer. Aqui eu só vou dar uma pincelada, que o mais importante da aula era realmente o método do Malinowski. Mas o Kula é conhecido também como circuito Kula ou intercâmbio Kula. É uma forma de troca de caráter intertribal praticadas por comunidades localizadas no extenso conjunto de ilhas do norte ao leste à extrema oriental da Nova Guiné. Essa prática de navegação, encontro ritual, por um circuito pré-determinado por uma tradição, os participantes do Kula viajavam centenas de quilômetros de canoa transportando os objetos dessas trocas dádivas. Os colares de conchas vermelhas, chamados Sowala, vinham no sentido horário desse circuito e na direção oposta, anti-horário. Eram transportados braceletes feitos de conchas brancas, chamados Moali, encontrando-se em um dado momento para realizar o ritual. E aqui eu trago para vocês um mapinha, que você tem o Solava indo no sentido horário e o Mauali indo no sentido anti-horário. Né? Então, assim, era uma troca que envolvia diversas populações, são presentes que são dados, e que na visão do Malinowski, ele não tem só essa função comercial, mas uma função de aproximar, uma função de gerar até mesmo a amizade, de ressaltar uma amizade muito antiga entre as populações, etc. A gente vai falar, e esses são os artefatos que de fato são trocados. Quais são os objetivos dessa investigação do Kula para o Malinowski? Novamente, é buscar o esqueleto, o corpo e o sangue e o espírito dessa tradição ou dessa sociedade. Qual que era o esqueleto para ele? É a organização da tribo e a anatomia da sua cultura. Como é que essa tribo se organiza e como que ela expressa culturalmente esse ritual em sua sociedade. O corpo e o sangue, o cotidiano, as atitudes, o dia a dia desse ritual. E por último, o espírito, o modo de pensar, as fórmulas mágicas e as narrativas que os próprios atores constroem sobre o Kula. E ele vai concluir que o Kula é um sistema de trocas que dá sentido às relações sociais intertribais dessas populações. Então é algo muito maior do que simplesmente um comércio. É muito, muito maior. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês um trechinho de um documentário sobre o Malinowski, que vai falar sobre como o Kula é praticado hoje. É uma tradição que o Malinowski estudou, mas que ainda ela continua. E eu peço que deem uma olhada, não só nesse trechinho para a gente terminar a aula, mas caso tenham tempo, conheçam esse documentário, que tem 50 minutinhos, não é nada de outro mundo. Então assistam aí rapidinho antes do fim dessa aula. Each Kula expedition is launched with the aim of returning back with a particular set of valuables. Either arm shells called Mwali like this, which has just come back from Katava, or necklaces like this called Sulava. To us as outsiders, they're just rather strange pieces of native jewelry.
but for the Trobrianders it's more than their appearance that matters. For these people, these objects are venerated. They each have a personal history and a name and a renown of their own. These valuables can't be bought or sold. They have a worth that isn't estimable in simple monetary terms. They are, in fact, rather special items of exchange, and they're at a centre of a ritual that involves a whole ring of islands out here in the Western Pacific, of which the Trobrians are just a part. The Kula is carried on by communities inhabiting a wide ring of islands, which form a closed circuit. Along this route, articles of two kinds, and these two kinds only, are constantly travelling in opposite directions. In the direction of the hands of a clock, moves constantly long necklaces of red shell called sulava. In the opposite direction, move bracelets of white shell called mwali. Each of these articles, as it travels in its own direction on the closed circuit, meets on its way articles of the other class, and is constantly being exchanged for them. Every movement of the Kula articles, every detail of the transactions, is fixed and regulated by a set of traditional rules and conventions. The Kula is still at the centre of Trobriand life and requires months of preparation. It all starts with the building of a special Kula canoe. Makanawaga latate pela wala mari pela wegua yena gana itago la bitaiga ki pole yena waga la makasin makas tokai gala bitawa puasi gala bitase kibuna gala kula bitaiga rabesa makas kaula bitana makana ga guyau ika ubaga bunela makana bapeniti guyau pela wala mari pela wegua bakabe pela mtana gwadi la meya gala yegu wala mtaka kiliwi la kumoda na makala kana batata imawaga baluke ga kana agubu wabikau kana agumweya kana biya ikowa demiyaka. Expeditions leave today just as they did when Malinovsky stayed on these islands. There's a special magic for each stage of the Kula. Here it's performed to forestall any disasters that might happen on the journey. The rites go on today exactly as they did when Malinovsky recorded them. The aim of each Kula expedition is to return with one or more of the venerated objects, and the focus of each trip is the handing over of the actual necklace or arm shell. Each voyager is heading for the village of his Kula partner, where he will wait around as a rather special guest until he is reluctantly given the object of his anticipation. He will hide any sign of excitement or gratitude, as he will one day have to reciprocate with a valuable of equivalent worth when his partner calls on him. It is rather like a game of chess or some such game. Your object as a player is to possess, if only for a short time, one of these named highly valuable objects, which are either necklaces which are going around that way or arm shells which are going around that way. And there are still, even today, some named arm shells and necklaces which Malinovsky actually mentions in his book, which are still circulating. The Kula also provides an opportunity for trade in other objects, mostly the sorts of things you can't get at home. It's a time for keeping up old friendships and maintaining contact with neighbours who very often have different languages and cultures.
It's an enterprise in which the whole community have taken part, and the folk back home eagerly await evidence of the expedition's success. What was the bargaining like? How many arm shells or necklaces are there? Are there any famous ones? All the trophies are carried triumphantly from the shore across the island, in this case to the chief's village. A famous named object that has been circulating since mythological time arouses a strong desire for possession. But what do you do with these priceless objects once you've seduced one from your appointed partner? Most people have to offer them to their chiefs. Famous necklace or arm shell, then I will have to pass it to Waibari. If I kept it, it means I'm challenging him. Famous objects usually goes to top chiefs. So he's the chief. If I kept it, that means I'm challenging him. Because that necklace or the arm shell is very famous. And it should belong to the What happened chief. if you held on to it? Waibari would poison. He'd poison you. Is that through magic or by direct poison? By magic. Magic is still a fundamental part of Trobriand life, and the chief is expected to be a leading exponent. The paramount chief today is Waibari, a conspicuously successful magician. He is held responsible for any fortune or misfortune that befalls his people. With this responsibility goes the honor of receiving the best spoils of any Kula expedition that he sponsors. Besa kina mo malakota kuya ka mo libitote gubal. Pela buko sina kiliwi la bile gas buragala. Bisawali sela bisawali gubaki oba. Bala bakau sina ka mo sana no pela buragagu bila kumodo na bitay na bitapat. Pela ka mo libo. Mako. Sina ko Kula pela best to mala akula pela kamko klam tasaka lu bitao galawe yo da galawa kataga bogo mtone taseki wegu e bota lu wai bi ag mala we yo da partner bisaka da kaula komodo galab tagi mala galab tamap saka pela talasya tos no mti bogo me bestu bisoto lu buda sala lu besia e le bestu. Voltando para nossa aula, espero que vocês tenham gostado de observar um pouco de imagens sobre o Kula. Eu passo para as considerações finais. E aqui eu cito ele, para a gente terminar essa reflexão. A ciência moderna nos mostra que as sociedades nativas têm uma organização bem definida. São governadas por leis, autoridade e ordem em suas relações públicas e particulares, e que estão, além de tudo, sob o controle de laços extremamente complexos de raça e parentesco. De fato, podemos constatar nas sociedades nativas a existência de um entrelaçado de deveres, funções, privilégios intimamente associados a uma organização tribal, comunitária e familiar bastante complexa. Então a grande questão aqui é mostrar que o Kula não é um ritual de primitivos, gente doida, que não tem o que fazer, acredita num monte de monstro, um monte de ser mitológico, etc e tal, e pratica aquilo sem nenhuma ordem, sem aquilo responder a uma tradição, ou sem que aquilo seja a expressão da organização dessa sociedade. E o que o Malinowski está querendo mostrar é que essas sociedades, por mais que nós entendemos elas como primitivas, elas são extremamente complexas, extremamente organizadas, extremamente hierarquizadas, tal como as sociedades europeias. São apenas distintas. E isso vai inaugurar uma outra maneira de a gente observar as populações
a partir de sua alteridade. Para a gente terminar, eu gostaria de convidá-los a praticar esse exercício do Malinowski. Eu sei que é muito difícil a gente sair, principalmente hoje em termos de pandemia, mas eu quero dizer em nossa própria sociedade. É preciso e é possível para um bom antropólogo saber se colocar como um estranho e, porém, um participante observativo, né, nessa observação dentro da sua própria sociedade, porque é dessa maneira que nós vamos compreender a sociedade brasileira e compreender as suas especificidades, como ela se organiza e quais são as funções, por assim dizer, do futebol, da religião e de outras questões dentro da nossa sociedade, que é o objetivo final dessa disciplina. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos e todas e até a próxima aula. Tchau, tchau.